Boa noite a todos. Que a luz de Jesus, né, nos ilumine e que essa luz possa fazer com que eu seja bem compreendida, né, nesta noite de hoje. Então, eu vou falar sobre a luz no mundo. Então, a descoberta do fogo foi um marco fundamental na evolução humana. Então, nas eras primitivas, quando a sobrevivência ela era desafiadora, o fogo proporcionou calor, iluminação, proteção, proporcionou a possibilidade de comer alimentos cozidos, né? Então, essa descoberta, ela impulsionou o desenvolvimento humano, abrindo caminho para a criação de outras fontes de luz, como lampiões, candeias, velas, até que em 1828, graças a Thomas Edison, ele conseguiu então pela primeira vez trazer-nos a lâmpada elétrica de filamento, construindo então a lâmpada, o vácuo, com que então pudesse trazer a luz, a energia para as nossas casas, os lugares que frequentávamos. Então, a partir desse momento, tudo se modificou na sociedade. E hoje é inconcebível um mundo sem a energia elétrica. Há poucos dias, em Itaiópolis, eu trabalho em uma farmácia, ficamos lá, volta e meia, nós ficamos sem energia elétrica por causa das estufas de fumo, né? Então, sobrecarrega, ou também por causa de temporais, né? A gente fica sem luz. Então, aí é uma loucura, porque a gente precisa de energia elétrica para funcionar os computadores, para ver o preço dos medicamentos, para fazer o troco, para passar cartão. Então, a gente precisa de energia elétrica, não só lá nos hospitais, para se fazer exames. Então, a gente não vê mais o mundo sem a energia elétrica. Então, a energia elétrica é o que move a sociedade moderna, alimenta nossas casas, as indústrias, infraestruturas, impulsionando o progresso e moldando o nosso estilo de vida. Então, isso foi uma contribuição muito boa, nos fez evoluir, né? Então, a luz sempre teve um papel central na vida humana, desde a sua importância prática, material, até o seu simbolismo profundo nas culturas ao redor do mundo. Ao longo dos séculos, a nossa relação com a luz evoluiu significativamente, refletindo no nosso desenvolvimento tecnológico e também espiritual. Na Bíblia, lá no Evangelho, né, a luz ela é frequentemente vista como uma representação da presença divina, lá no Antigo Testamento. A luz é, em verdade, a grande mensagem do Criador diante das trevas que ainda envolvem a nossa vida. Lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Mais tarde, ainda no Antigo Testamento, vemos que para Moisés, Deus se apresenta através de uma sarça ardente, um arbusto que se encandeceu, ficou em chamas. E Moisés conversava com aquela sarça. E a sarça era Deus falando com Moisés. Então, uma luz na qual Moisés mal conseguia olhar, porque a luz era muito forte. Mais para frente, no livro de Isaías, no capítulo 4, versículo 2, o profeta, ele prediz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz era essa que Isaías profetizava? Mais tarde, então, o nascimento de Jesus coincide com a percepção de uma nova luz para a humanidade sofredora. E em resposta a Isaías, nas notas do evangelista João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo. Interessante notar que o profeta Isaías prediz o surgimento de uma luz
para um povo que caminhava na escuridão. Nessa passagem, a luz simboliza a iluminação do caminho a ser percorrido por nós, que ainda não nos iluminamos, até que tenhamos a nossa luz, a luz própria. Jesus, então, tem a tarefa de refletir a luz divina, responsável por nos guiar no caminho. Por isso, lá no Livro dos Espíritos, nos falam que Jesus é nosso guia e nosso modelo. Então, a luz de que falava Jesus não era uma luz física. Ele falava de uma luz mental, de uma claridade espiritual, de algo que ele viera trazer ao mundo para nos retirar das sombras. Que sombras eram essas? As sombras da ignorância, das noites de maldade, da escuridão dos tormentos. Então, ele veio como um sol, como um astro, uma estrela de primeira magnitude a nos iluminar, refletindo a luz divina. O homem de Nazaré nos propôs que trabalhássemos por desenvolver a nossa própria claridade quando nos disse: brilha a vossa luz. Jesus então propõe que façamos brilhar a nossa luz, porque nós somos lucigênitos, nós somos filhos da luz, fomos criados, gerados pela luz de Deus. Então, Jesus fala, brilha a sua luz. Jesus nos convida a trabalhar o quanto seja possível para sairmos das trevas do não saber, do não sentir, do não amar, do não viver. Em outro momento, asseverou o celeste amigo: quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, todo o nosso ser espiritual brilhará. E à medida, então, que vamos acendendo a nossa luz, vamos aprimorando a maneira de ver o outro, de ver o mundo. Se você tiver um olhar positivo, um olhar otimista, você encontrará todas as situações, coisas boas para ver o potencial nas pessoas, assim como Jesus via. Ele via a luz que nós brilharíamos mais tarde. E onde antes víamos apenas dificuldades, nós passaremos a ver oportunidades. Naquela pessoa que a gente vê só um incômodo, nós veremos a oportunidade de exercer a compreensão e o perdão. Onde antes era apenas dor e sofrimento, passamos a ver um processo de autoiluminação, um processo regenerador, um processo em que a dor e o sofrimento vão nos iluminar também. Então, por isso também, no Sermão do Monte, Jesus fala que os olhos são a candeia da alma. A maneira que você vê a vida denota a luz ou a treva que você traz por dentro. Vamos compreendendo que a condição para acender a nossa luz, sem dúvida, é seguindo Jesus, ou seja, aplicando em nossa existência os seus ensinamentos. Há um livro espírita, que eu acredito que muitos devem conhecer, em que a história central gira em torno de um personagem que busca acender a sua luz depois que ele desencarnou. Então, esse livro se chama Voltei, do irmão Jacob. Irmão Jacob foi Frederico Figner, um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, trabalhou em vários departamentos, foi vice-presidente. Então, quando o irmão Jacob desencarna, ele reencontra os seus amigos. Ele encontra Bezerra, Caibar, Guilhom Ribeiro, pessoas ilustres do Espiritismo, e observou que todos eles emanavam uma luz, e ele não possuía essa luz. E ele pensou, poxa, eu fui trabalhador tanto tempo e eu não tenho essa luz, né? Então, toda a história do livro praticamente gira em torno dessa busca por acender a sua luz. Em um determinado momento, o irmão Jacob solicita que ele quer voltar ao Rio de Janeiro para manter um diálogo com um espírito, um irmão endurecido, que sempre confrontava ele nas reuniões mediúnicas
e ele queria conversar com aquele espírito. E nesse encontro, o espírito confronta-o de novo, dizendo que ele seguia ele depois das reuniões da casa espírita, das reuniões mediúnicas, ele ia junto com ele para casa e via que ele não praticava os ensinamentos que pregava nos trabalhos mediúnicos. Então, em determinado momento, um momento muito difícil e delicado do livro, o irmão Jacob, ele foi atacado por alguns espíritos em condição muito infeliz. E ele se volta para uma prece sincera para aqueles espíritos trevosos. E quando ele abre os olhos, percebe que uma luz estava em torno de si. E percebe que a luz saía dele, irradiava dele, porque ele havia lembrado do ensinamento de Jesus para orar por aqueles que nos perseguem. Então, Bittencourt Sampaio, um espírito bastante luminoso, apareceu do seu lado e lhe trouxe algumas orientações muito belas a respeito da nossa irradiação espontânea. Ele nos diz: a irradiação espontânea do espírito cresce à medida que se devota ao infinito bem, ao eterno bem. Então, o irmão Jacob começa a entender por que ele não tinha a luz interior, que via que os seus irmãos tinham e ele não. Ele nos traz em Voltaire a importância de nós não sermos apaixonados pela ideia elevada do espiritismo, a ideia, mas sim realizar ela no mundo. Precisamos fazer aquilo que falamos, fazer aquilo que estudamos, fazer aquilo que a gente vem buscar no centro espírita. Porque se a gente não fizer, não teremos luz. Aplicar as orientações do Mestre, do seu Evangelho, à nossa existência, à medida que nós fazemos isso, acendemos a luz interior. E, portanto, não temos mais que temer as trevas, como disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas Jesus não disse tudo. Não nos deu a luz completa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec nos diz que Jesus, conformando o seu ensino com o estado dos homens da sua época, não julgou convenientemente dar-lhes a luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Então, Jesus não pôde nos dar a luz completa, porque essa luz nos cegaria, não era o momento. Então, nessa batalha contra as sombras, ao longo dos séculos, o alto tem nos provido, nos tem enviado recursos luminosos. Quantos vieram trazer pequeninas luzes para iluminar o nosso caminho, para que aos poucos possamos ir transitando da noite da ignorância para o dia da compreensão. Hoje estamos aqui podendo compreender aquilo que Kardec nos traz. Então tem sido essa a nossa jornada, e assim tem o alto nos nutrido de tempos em tempo, na medida que somos capazes de lidar com uma maior expressão de luz. Então, depois daqueles dias, daqueles tempos de sublime espiritualidade e luminosidade que a humanidade pôde ver, pôde viver, pôde contemplar aos tempos de Jesus, dos mártires, dos primeiros precursores do Cristo, a humanidade adentra de novo a uma grande noite, em que, pelo Cristo, em nome dele, nós fizemos motivos de perseguição, de exclusão, de lutas inconcebíveis. Matávamos pelo Cristo. Matávamos em nome dele. Matávamos o nosso próximo, o nosso irmão. Então, essas lutas marcaram a Idade Média e a humanidade novamente mergulhou em profundas sombras. E apesar dos grandes avanços da ciência, da filosofia, da educação e nas artes,
As consciências e os corações estavam mergulhados em sombras profundas do materialismo, da negação, da dúvida. A fé era algo do passado. Somente havia o predomínio da razão, mas uma razão fria, destituída de sentimentos. E assim a humanidade permaneceu durante um bom tempo. Mas, num determinado momento, a humanidade, que estava presa às sombras, começa a visualizar uma nova luz. Então, as cortinas se rasgam, os túmulos se mostram vazios e as vozes dos imortais ressoam por todo o planeta, apontando-nos um novo sol, onde são chegados os tempos novamente para a humanidade, a chegada da luz. Que luz era essa? No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, o Espírito Fenelon nos fala que um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade, visse a luz, varar as trevas. Esse dia, então, foi o advento do Cristo, quando o Cristo encarnou na terra, trouxe a sua luz. Depois da luz viva, voltaram as trevas. E após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a nos advertir. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Jesus nos prometeu: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus nos fez essa promessa, e o Espiritismo então vem cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo chama os homens a observar a lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só pôde dizer por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo então vem abrir os olhos e os ouvidos. Portanto, fala sem figuras, sem alegorias, vai direto ao ponto. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Há uma mensagem do Espírito de Verdade, que muitos falam que o Espírito de Verdade era o próprio Cristo falando a Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes pegamos o Evangelho e nem nos damos conta da preciosidade que é a introdução do Evangelho. Na nossa casa espírita, temos um trabalhador que sabe de cor a introdução, e é tão lindo ele declamando aquela poesia, né? E essa introdução, então, Kardec vem nos dizer que essa mensagem, ela resume o verdadeiro caráter do Espiritismo. Ali está por que veio o Espiritismo a nós. E a finalidade da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler apenas um trechinho. Então, o Espírito de Verdade, o próprio Cristo, nos diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.
Na vinda, então, do advento do Consolador, as potências do céu foram abaladas. Os espíritos que representam a verdade, os espíritos que representam a luz, atendendo às ordens diretas de Deus, moveram-se por todas as partes do planeta, como que numa invasão organizada, a expressar esse novo marco, esse novo surto de progresso para a humanidade. É o que o Espiritismo representa, uma nova luz para a humanidade. Então, a misericórdia divina, que nunca desiste, que nunca nos abandona, que nos tem acompanhado nessa batalha contra a sombra, nessa busca pelo um dia sem sombras, que um dia há de se estabelecer dentro de nós. E todos, então, iluminados, poderemos iluminar o nosso planeta e, enfim, chegarmos à regeneração. Me imagino, então, em um quarto muito, muito escuro. Tento, de algumas formas, conseguir enxergar, mas eu não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada, que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo está fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho a fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Esse é um relato de uma jovem de 19 anos, chamada Fernanda, em um depoimento para uma enquete virtual do DIGI da FEB, em abril a junho de 2013. Essa jovem, então, enxerga o Espiritismo como uma lâmpada. Ele não vai arrumar a bagunça que está dentro dela. Ele vai iluminar para que ela consiga transformar essa bagunça em mais luz. O progresso, então, ele é inevitável. Trata-se de uma lei divina. Chegaremos a ser anjos. Então, pouco a pouco, ora nos adiantando, ora estacionando, a verdade é que todos partimos das sombras em direção à luz. As sombras do egoísmo, da falta de caridade, da impaciência, da falta de empatia, da falta de benevolência. Sombras que, por ora, permeiam a existência de todos nós. Todos nós somos assim. Todavia, Jesus deixou nítidas pegadas para a nossa caminhada. Segui-las é a rota segura para nos iluminarmos do breu e chegarmos às radiantes luzes da angelitude. Quando iniciou-se a palestra, né, a colega, a amiga ali, falou da doação de material escolar. É tão pouco. E é o conhecimento que vai iluminar as mentes dessas crianças. E se a gente não prover o recurso, como a gente vai poder fazer luz no mundo, né? Então, Jesus buscou a sua luz própria e nos deu. Jesus nos deu a sua luz. E significa que a nossa autoiluminação tem que visar o oferecimento dessa luz a quem ainda está no escuro. As crianças estão no escuro e precisam do conhecimento para evoluir. Pouco serviria a resplandecência da nossa luz só para a gente ficar se mostrando para os outros que a gente tem luz, né? Então, se nós usássemos apenas para nós, para o nosso proveito, para iluminar apenas os nossos pés, então devemos ser como lâmpadas que carregam a luz dentro e se expande em volta, iluminando quem nos rodeia. E ao pensar, ao falar, ao orar, ao agir em benefício do próximo, nós nos iluminamos e iluminamos o nosso próprio, de mãos dadas com Jesus, o Senhor das estrelas. Então, nos diz uma composição de Gladson e Tim que Jesus era um coração de luz, estrela ao peito,
O corpo era transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos, que revelam os céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes, quando tua boca se abre, Senhor das estrelas. Oh, o que fizemos? Oh, o que fizemos? Transpassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Mas a força do perdão, a lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. O Senhor das estrelas. Jesus é este Senhor, que traz a sua luz para iluminar os nossos caminhos. Quantas vezes nos esquecemos de acender a lâmpada da prece, de acender através do trabalho no bem. Quantas vezes queremos ficar no escuro, nas trevas, sabendo que Jesus tem a luz que ilumina o nosso caminho. O Senhor das estrelas. Muito obrigada.